Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí neste momento, iniciando agora nossa lição número 4, o amor de Deus é o nosso tema. Para quem está assistindo aqui a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, servindo os irmãos aqui. É um prazer servir os amados para que a nossa EBD tenha algum conteúdo a mais, tá? Eu sou professor do Instituto Teológico do curso de Bacharel em Teologia, curso médio também, e temos experiência há mais de 20 anos, né, trabalhando com o ensino. Vamos lá, o amor de Deus, nosso tema, esse tema muito lindo, né, fantástico esse tema aqui, tá, sobre o amor de Deus. Nosso texto áureo está em João 3,16, um texto que é muito bem conhecido sobre o amor de Deus, que nos disse porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Lindo, fantástico, né, irmãos? Esse texto. Bom, a nossa verdade aplicada diz porque Deus é amor. Somente é possível amar como a Bíblia revela, se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Tá? Então, o amor do tipo, da qualidade de Deus é fruto do Espírito Santo. E é claro, esse fruto só podemos dar quando estamos ligados nele. Amém? Nossos objetivos são 3. Primeiro, mostrar a essência do amor de Deus. Depois, falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus e ressaltar que o amor de Deus é único. Nosso texto de referência está em 1 João, capítulo 4, versículos 5, aliás, versículos 7 ao 10 e o 16. Por favor, leia aí em casa que eu vou já para a nossa introdução. Estudaremos sobre o amor do qual não é possível chegar ao pleno entendimento. Né? Então, esse aqui é bem claro, tá, irmãos? Quando falamos do amor de Deus e quando nos referimos que Deus é amor, se Deus é infinito, insondável, assim também é o amor. Amém? Então, vamos começar desse ponto de vista. O amor é a essência da natureza de Deus. Deus é o próprio amor. Deus é a fonte inesgotável do amor e modos de Deus demonstrar o amor. O amor não está acima dos seus atributos, como, por exemplo, a justiça. Este amor não tem como ser quantificado. É importante, meus irmãos, aqui entendermos, tá? Já que o amor é a essência da natureza de Deus, também a justiça é um atributo, né? Nós vimos vários atributos de Deus, tá? Nas lições anteriores, se você não participou, é só acessar aqui no canal, tá? Está todas essas lições, tá? Todas essas lições, e você vai ver que nós falamos de vários atributos, e todos esses atributos estão em Deus, e não há conflito dentro dessa natureza, tá? Então, a justiça e o amor sempre vão estar congruentes, sempre vão estar alinhados com o seu objetivo, né? De que manifesta essa essência de Deus. É o amor que se refere como expressão de Deus, esse amor de Deus, vem do termo grego ágape. Dentro desse termo, é um amor incondicional, tá? É o amor que não espera retorno. Tá? Esse exemplo que Deus nos dá, né, de um amor incondicional é perfeito, irmãos, é libertador. Tá? Quando você perceber, tá, como é bom amar com essa qualidade de amor, você vai perceber que vale a pena, tá? Porque aqui está uma libertação. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma libertação em questão de você nunca se decepcionar com ninguém. Tá? Quando nós amamos, tá? Sem esperar nenhum tipo de retorno da pessoa a quem nós estamos devotando o nosso amor, tá? Nunca nos sofreremos decepções.
tá? E isso nos ajudará a mantermos, né, um relacionamento sadio com todas as pessoas, tá? Então, o amor ágape realmente é o amor de Deus, tá? Puro, né? Um amor incondicional, tá? É realmente fantástico. Deus é o próprio amor, né? Ela é a própria substância da plenitude e a totalidade do amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você percebe aqui que Deus não tem, tá, amor. Tá? Isso é muito importante, tá? Deus não tem amor, Deus é o amor. Ele é a fonte de todo o amor, tá? Ele é a plenitude, ele é a totalidade do amor, tá? Não existe Deus não tem não é um recipiente, ele não tem um pouco de amor, ele é o amor, tá? Então isso é importante entendermos, porque aí nós entendemos a dimensão, tá, desse amor. Como Deus é infinito, esse amor é infinito. Então Deus é a fonte inesgotável do amor. O amor de Deus é sem interesse e sem explicação. É um amor verdadeiro, sem misturas, genuíno, sem fingimentos. Deus criou tudo, né? E tudo é dela. Não há como retribuir. Veja, meus irmãos, quando nós vemos como Deus nos ama e vemos que Ele tudo criou, inclusive nós, vamos parar igual o salmista e vamos pensar e entender que o que daríamos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito por nós, pelo seu amor que Ele tem revelado. Nós não temos nada para dar, nada, 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 em absoluto. Ele criou tudo. Tá? Então, resta o que para nós? Aceitar esse amor, tá? Que Ele nos dá, nos manifesta, vivenciar Ele o máximo, tá? Desfrutar desse amor, tá? Vamos dizer assim, mergulhar nesse amor, tá? Beber desse amor, ser igual uma esponja quando mergulha na água, tá? Tanto fica envolvido pela água, quanto absorve a água. Vamos fazer isso com o amor de Deus e assim compartilhar esse amor. Tá? Porque nós não temos nada como poder dar algo em troca a Deus. E é interessante porque esse amor é sem interesse, tá? É verdadeiro, sem misturas, genuíno, sem fingimento. Por que Deus nos ama com essas qualidades? Porque Ele sabe quem somos. Sabe, às vezes, né, nós, naturalmente, né, sem poder compreender esse tipo de amor, às vezes nós amamos as pessoas e quando descobrimos algumas falhas, né, que nós conceituamos como falhas, né, algumas limitações da outra pessoa, aí nós ficamos assim, nossa, né, decepcionado, né? Ou, às vezes, quando sabemos já toda uma lista de pontos negativos de uma pessoa, às vezes nós fingimos que gostamos dela, né? Porque vemos suas falhas. Mas Deus não é assim. Tá? Deus conhece todas as minhas limitações, todas as tuas limitações, todas as tuas fraquezas. Deus conhece todos, tá? Teus pontos fracos. Deus sabe todos os teus pensamentos, tuas ações. Ele conhece tua história do passado e conhece o teu futuro. Ele sabe o que você vai fazer. Mas mesmo assim, tá? Ele te ama assim linearmente. O amor de Deus não oscila, tá? O amor de Deus é linear, é perfeito, tá? Ele não precisa fingir que te ama, porque ele sabe que defeitos você tem, tá? Ele sabe tuas limitações. Então, não precisa fingir, tá? Ele não finge, ele simplesmente te ama e te dá a oportunidade de ser uma pessoa melhor hoje do que você foi ontem. Amém? Modos de Deus demonstrar o amor, né? Algumas formas na Bíblia nos mostra
e colocamos aqui como exemplos, conforme a revista, Deus se manifesta como amigo, né? É muito bonito, né? Assim, quando diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, Jesus está dizendo, o amor verdadeiro, esse é o amor ágape, tá? O amor verdadeiro, ele dá a vida pelos amigos. Então, no momento da aflição, né, esse amigo se torna irmão, né? Esse amigo cria um laço, né, de valorização do próximo, a ponto de dar a vida, né? Às vezes, não estou dizendo aqui dar a vida, morrer fisicamente, tá? É claro, Jesus aqui, ele morreu fisicamente por nós, mas mais do que isso, né? Morrer para alguns direitos que achamos que é direito nosso, né? Morrer para algum conceito que nós temos a respeito do outro, né? Que é negativo às vezes, tá? Morrer em várias circunstâncias, abrir mão, tá? De alguns pontos, alguns fatores, tá? Que vão dar vida para as outras pessoas, tá? Então, esse é o amigo, né? O amigo é quando olha para a pessoa, compreende a pessoa e abre mão, tá, de algumas verdades que ele tem como verdades, né? Mas são verdades para ela e não para o outro. Então, compreende o outro dentro do seu contexto. Aí nós temos também, ele se manifesta como pai, né? Disse assim, vede com grande caridade nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha só. Ele nos concede, né, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então aí nós temos primeiro, a grande caridade de nos conceder o Pai. Então, o primeiro ponto é interessante, né? Que ele se coloca como pai, isso é um ponto, tá? E outro ponto é nós nos colocarmos aqui como filhos dele, tá? Porque uma coisa é interessante isto, tá? Você ter consciência que Deus é teu pai. E outra coisa é ter consciência que você é filho. Sabe aquela parábola do filho pródigo? Você lembra em Lucas capítulo 15? Você vai entender isto que estou dizendo. Havia dois filhos que biologicamente, racionalmente, sabiam que eles tinham um pai. Mas o comportamento deles, na vivência, era como se fossem escravos. Eles se comportavam olhando ao pai como um senhor que lhes cobrava, que mandava, tá? E esta forma de olhar ao pai fez que aquele filho saísse, tá, em busca de uma liberdade lá fora. E lá no meio do charco, de lodo, ele cai em si e disse, na casa do meu pai há tantos, né, trabalhadores e que eles têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então, disse, eu vou voltar para a casa do pai. Agora ele ganhou uma consciência de filho. Tá? Eu quero que você perceba isso, tá bom? Agora, resumindo, não vou contar a parábola. Quando aquele irmão que está em casa reclama ao pai da festa que o pai ele está proporcionando ao filho que reconheceu que é filho, ele reclama, diz, como que pode dar uma festa a esse meu irmão que gastou toda a herança com as meretrizes? O pai, aliás, ainda esse filho disse assim, pai, eu quanto tempo venho te servindo, né? Olha, perceba isto, tá? Ele está reivindicando que ele está servindo. Eu sou fiel, eu sirvo há tanto tempo e o Senhor não me deu um cabrito, não me deu nada para comer com meus amigos. O pai disse o quê? Escuta a resposta que ele diz. Filho, filho, acorda, você não é servo, você é filho. Tudo que tem aqui é teu. Tá vendo?
Ele não tem consciência de filho. O pai está dizendo, se você ganhar consciência de filho, me olhar como pai, você vai se sentir o direito de desfrutar da herança do pai, porque é teu. E você não somente vai sentir, você vai desfrutar. Quantos novilhos já cresceram, já morreram, desde que teu irmão saiu de casa e você está com a mentalidade de servo. Tá? Então, existe diferença, tá? Entre Deus se apresentar como pai e você ter consciência de filho. Amém? Mas o amor de Deus é mais do que amor de mãe, mais do que amor de pai, tá? É muito bonito isto, porque mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, diz o Senhor, eu não vou me esquecer de você, tá? E ele coloca em Mateus 7, 9 a 11, que existe pai, né? Quando o filho chega e diz assim, pai, eu quero pão, né? O pai lhe dá pão, né? Ele não lhe dá uma pedra. Aí Jesus disse assim, se você quer um homem natural, quando teu filho te pede pão, você não dá pedra, quanto mais Deus, o teu pai. Tá? Então, perceba, meu irmão, minha irmã, tá? Você, né, que é pai, você que é mãe, né? Quando o teu filho te pede pão, você não dá o pão tranquilamente, você não dá pedra? Então, pensa que Deus é muito mais que você, tá? Pensa que Deus está muito mais pronto a dar aquilo que você precisa, porque Ele tem mais amor do que uma mãe ou um pai. O amor de Deus se revelou no Filho. Deus doou o seu Filho unigênito, Deus nos amou primeiro e Deus nos amou incondicionalmente. Não foi os pregos que seguraram Jesus na cruz, foi o amor. Eu gostei muito dessa frase, é desconhecido o autor, mas é muito lindo. Não foi os pregos que seguraram Jesus na cruz, foi o amor. Porque se ele quisesse, ele poderia descer da cruz, mas não, tá? Ele escolhe, escuta isto, ele escolhe, ele decide ficar na cruz, morrer na cruz, só por amor a você, por amor a mim, tá? Então não foi os pregos, foi o amor. O amor de Deus se revelou no Filho, a revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Perceba que ele, sendo Deus, ele se encarnou, se fez homem. Sendo homem, se fez servo. Sendo servo, se foi servo fiel. E como servo fiel, foi fiel até a morte. Então, Jesus vai se diminuindo, tá? A um ponto que morre como homem, tá? Mas ao mesmo tempo, tá? Esse ponto, tá? É a manifestação do maior amor de Deus, tá? Deus se manifesta, né? Dessa forma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui é um amor que sai do campo do sentimento, né? E se expressa de forma concreta, visível, audível. Veja, o amor está aqui no coração, mas esse amor, ele é tão transbordante, tá? Que ele sai desse campo, dessa área de sentimento e se expressa de uma forma concreta, palpável, né? Sensível, visível, audível. Todo mundo viu Jesus na cruz, todo mundo ouviu a sua voz, todo mundo viu literalmente que existe algo concreto. Então, o amor, esse amor que é de tal maneira, tão profundo, tá? Ele alcança todo ser humano. Basta você pensar um pouquinho, né? Como foi tão real, tá? E tão inegável tudo isto, tá? Que querendo ou não querendo, tá? As pessoas sabem, tá? Que Jesus existiu, sabem que ele morreu, sabem que ele também, tá? Ressuscitou. Podem não querer aceitar, mas isso foi claro demais. Deus nos amou primeiro. Nisto é o amor. Está o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Olha só que lindo, né? Ele envia seu Filho, tá? Ou seja, há um acordo pleno, né, entre Deus Pai e Deus Filho, tá? Deus Pai tem um plano e o Filho vai executar. Esse termo filho, tá? Dentro do hebraico também se pode traduzir como servo, ou seja, aquele que executa, tá? O que está num plano. E justamente Deus está agindo como planejador e Jesus está agindo como executor do plano. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É bonito isto, né? Porque Deus nos conquista, tá? Deus vai cercando com laços de amor e nos conquista, tá? E nós acabamos apaixonados por ele e amamos ele, né? Deus nos amou incondicionalmente. O amor incondicional é o amor sem restrições ou condições. Ama sempre, independente da situação em que estejamos. Não importa quem você é e nem o que você faz ou já fez. Olha, como é profundo isso, né, irmãos? Quando pensamos como Deus é fiel, quando mesmo nós somos infiéis. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Noutra escola bíblica, eu falei isso quando estamos falando dos atributos de Deus, né? Que independente do que a pessoa seja, tá? Ou esteja fazendo no momento, tá? Ou fez, tá? Tipo assim, uma pessoa, vou colocar eu como exemplo, né? Se eu pecasse, blasfemasse de Jesus, igual a Pedro fez, tá? Blasfemasse de Jesus, tá? Jesus sempre está aqui, sempre, sempre, sempre. Não tem como ele se afastar de mim. Por quê? Porque ele é onipresente. Entenda isso, por favor. A onipresença de Deus é um atributo de Deus que lhe permite estar sempre, sempre preenchendo todo o espaço e o tempo. Então, não tem como ele se afastar. Agora, por causa da minha postura de rebelião, ele não vai agir na minha vida, porque eu não estou deixando ele agir. Mas se eu assim, falar um pouquinho, um sussurro ou um pensamento, dizer, Senhor, me ajuda, tá? Ele prontamente me ajuda, tá? Então, Deus nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é singular, o amor é real, transformador, está disponível. Deus usa a sua justiça para provar o seu amor e o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus é singular, isto é, único da sua espécie, distinto, é ímpar. Não haveria, meus amados, ressurreição, não haveria ressurreição sem a morte. A morte faz parte do processo natural para a transformação. Jesus disse que se a semente não morre, ele fica só, ou ela fica só. Então, como Jesus nos diz assim, olha, é um processo natural. Tá? A morte nos leva a um processo de transformação. Ele está falando de Jesus, ele morreu para que assim ele pudesse ressuscitar. E assim nós provasse que Deus honra a sua palavra, que Deus é fiel à sua palavra. Porque quando Adão peca, lembra lá atrás, no Éden, quando Adão peca, quando Adão não crê que Deus está falando a verdade, ele morre. Mas quando Jesus crê e mostra publicamente que ele crê naquilo que o Senhor Deus e Pai diz, ele vence a morte. Então, quando cremos, nós estamos prontos para vencer qualquer adversidade. O amor é real, transformador e está disponível. E a esperança não traz confusão, porque quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perceba que o sublinhei está derramado.
Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus, o amor está derramado. Então, o amor tem amor no teu coração, isso que está dizendo. Mesmo que você, às vezes, no momento de limitação e fraqueza, diga assim, não consigo amar essa pessoa, tá? É só você pensar neste versículo. Tem amor dentro de você. Tá? Às vezes, está simplesmente com uma semente. Porque Deus nos dá, né, esses atributos como sementes. Agora, eu vou cultivar ele. Tá? Eu vou tratar dessa semente. Tá? Esse amor é nosso. É Deus que nos deu, é Deus que derramou, está em nosso coração. Vamos fazer ele crescer, vamos crescer, fazer ele aumentar dentro de nós, tá bom? O amor de Deus aliás, desculpe, tá? O amor de Deus não anda desassociado da sua justiça. São atributos complementares. Então, Deus usa a justiça para provar seu amor. Perceba que Deus fez justiça na cruz, castigando o pecado da humanidade com a morte de Cristo. Isso é justiça. O salário do pecado é a morte, tem que morrer. Jesus morre, né? Deus fez a sua justiça. Mas a morte de Cristo foi a maior demonstração do seu amor. Você percebe que a justiça e o amor se beijaram, ambas se encontraram na cruz, tá? Ambas demonstram um só propósito, tá? Como Deus trabalha, né? Fazendo justiça e nos demonstrando seu amor. Tá? Esse é o Deus que nós temos, que é capaz, tá, de ser ao mesmo tempo justo e manifestar também seu amor. O amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus não acaba e não falha, o seu amor independe da correspondência ou não. Está repetindo aqui, nós já falamos, né? 2 Timóteo 2,3, se formos infiéis, se ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, tá? Então, esse amor é fantástico, não acaba, não falha, tá? Independente de como nós estamos reagindo, tá? Mas vamos ser inteligentes, vamos reagir de forma positiva, vamos desfrutar esse amor, vamos vivenciar esse amor de uma forma tão profunda, que reflita, tá, em nossas palavras e nossas ações. Amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Nós chegamos à conclusão, mostramos a essência do amor de Deus, falamos que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus, ressaltamos que o amor de Deus é único. Deus vos abençoe, meus irmãos, uma boa EBD para vocês. Tá? Muito obrigado por tudo, a paz do Senhor Jesus.